Hoje vamos de fone de ouvido e dessa vez mais um da Halo, o modelo T19, muito bem construído e com um ótimo som. Fica aí para saber se vale a pena, lembrando que comprando pelo meu link você me ajuda demais a continuar melhorando a qualidade das análises. E antes, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário super carinhoso e bora para análise. Começamos tirando da caixa, que é simples, porém mais cuidada que outras mais baratas. Os fones estão do lado de fora, então temos a caixinha e embaixo o cabo USB-C, borrachas extras e manual. Passamos já para falar sobre os fones em si, que são intra-auriculares e com haste. Eu particularmente não gosto desse fone com essa perninha, porém como ele encaixa muito bem por conta da borracha, aqui a experiência foi super agradável, além de não ter caído nenhuma vez, mesmo correndo na esteira. Eles são feitos em plástico brilhoso e muito leves, então nada de incômodo por aqui, principalmente por conta da posição de encaixe, onde as hastes ficam mais próximas do pescoço, então não tive problemas por aqui, mesmo com a máscara. Nos fones há um sensor de proximidade infravermelho, microfone, um LED para indicar pareamento e carregamento, além dos conectores de carga na parte inferior. A case é bem minimalista, toda em branco fosco, com o nome Halo em cima, LED na frente, que indica quando carregando, botão touch atrás, que sinceramente eu não entendi o uso dele, e entrada USB-C para carregamento embaixo. A tampa tem um ímã bem forte e o encaixe dos fones nela é suficiente, não é tão forte assim, acredito que pelo próprio formato dos fones. Aqui como sempre temos o problema do branco, mancha muito fácil, essa daqui mesmo já tá com as manchas escuras, enfim, é tomar cuidado e tá sempre limpando. Como sempre, falamos agora sobre as funções do fone em geral, e aqui eles propõem até a ser bem inteligente. O meu problema com isso é que geralmente elas não são tão precisas. Por exemplo, achei o sensor de proximidade muito sensível, funciona até demais. Em casa não presenciei tanto problema, mas na academia não foi tão raro assim ele bugar, possivelmente por conta do suor, aí então ficava parando ou reconhecendo algum toque. O mesmo vale para os comandos touch, você vai precisar pegar a manha de onde tocar e o jeito. Tirando isso, 2 toques passam ou voltam a música, 3 acionar assistente, pausar a música só tirando o ouvido. É aquilo, para mim os comandos via toque são mais bonitos do que funcionais. O Bluetooth aqui é o 5.0, tudo muito estável, sempre se conectaram super rápido entre si e também com o celular. No caso, nos celulares Android ele sobe um pop-up, basta que você baixe o aplicativo e permita a função. É possível usá-lo em modo mono também, vulgo só de um lado, funciona normalmente, basta deixar o outro lado guardado. Não vi quase nenhuma divulgação sobre a proteção contra a água, mas como malhei, suei e ele continua funcionando super bem, então creio que existe aqui pelo menos alguma resistência. Por fim, caso molhe, pode ficar tranquilo, é só secá-los. Como falei antes, ele possui microfone, 4 para ser mais específico, e como sempre temos uma qualidade só satisfatória. Não é o ideal de qualidade, mas vai te livrar de precisar desconectar em caso de uma ligação. Já na bateria, e a Halo promete 6 horas de reprodução, consegui essa marca usando no volume em torno de 40%, e você só vai conseguir essa marca se provavelmente usar só em casa, porque ele não é tão alto, então constantemente vai precisar usá-lo em 100%. Puxando mais do uso, no máximo consegui em torno de 3 horas e meia ou 4 horas, alternando pouco o volume. A case vai fornecer mais ou menos 3 outras cargas aos fones. Para carregá-la totalmente levará em torno de 2 horas e meia pelo cabo. Pelo carregamento sem fio vai demorar um pouco mais, o quanto eu não posso precisar porque eu não possuo a base para carregamento. Finalmente chegamos ao auge da análise, a qualidade sonora, e aqui o Halo T19 anima por um ponto, mas desanima por outro. A qualidade do som é ótima, isso é inegável, até porque o chip usado é o 3020 da Qualcomm. O grave está bem presente, apesar de não ser tão agressivo, médios e agudos com boa definição, o porém é que o volume não é tão alto, mesmo no máximo. Em casa você pode até usá-lo em 100% que não vai incomodar, em ambientes externos dá inclusive para ouvir pessoas conversando ou mesmo uma música da academia, apesar das borrachinhas. Apesar da boa qualidade, isso limita um pouco os locais de uso, já que para curtir uma boa qualidade vai ser preciso um local mais silencioso. De toda forma o som não vai decepcionar, não em termos de fidelidade, mas caso você não seja o tipo de pessoa que gosta de um som amassando o tímpano, então não existe problema por aqui. Ele também pode ser configurado pelo aplicativo Halo, o mesmo dos smartwatches, e depois de vinculado, quando você abre a tampa da case, sobe uma janela no Android, que às vezes demorou, às vezes apareceu logo. Nela você já conecta direto e pode ir para as configurações. Aí então é possível renomeá-lo, ver a localização dos fones, mudar a ação dos 2 toques e mudar a equalização do fone. Não é algo extraordinário, mas pelo menos demonstra um cuidado a mais com a experiência de uso.
Bom, parece que chegamos ao fim, e apesar das inconstâncias ele agradou. A sensação que fica é que a Halo preferiu concentrar esforços em deixá-lo mais inteligente, mas esqueceu de dar um corpo a mais ao som. De toda forma, é uma experiência agradável, sabendo do que falei e aceitando isso, não tem como se decepcionar. Caso prefira um som mais forte, sugiro que veja a análise do Syllable S101 aqui mesmo no canal, vai gostar. Espero que tenha te ajudado a escolher seu próximo fone de ouvido, tem uma playlist aqui completa só sobre fones, vale a pena assistir. E lembrando que comprando pelo meu link, você me ajuda demais a manter o canal ativo e a melhorar cada vez mais a qualidade das análises. Espero que tenha curtido, sou Nathaniel Júnior, vou ficando por aqui, até a próxima, abraço e tchau tchau, fui!